antigos babilônios acreditavam que o deus Marduk lutou com o mar Tiamat. Após a vitória, ele cria o arco celeste e depois o ser humano, fruto da mistura de argila e sangue divino. Curiosamente, homens e deuses têm o mesmo sangue. São parentes parecidos e vizinhos. Há deuses que moravam no alto de alguns montes, outros nos templos, os homens na planta da cidade. Por isso, a qualquer hora podem se encontrar. Os mitos criacionistas ancestrais desapareceram, ou quase. Mas a crença no solo sagrado persiste. Ainda há em cada cidade uma Heliópolis onde deuses ancestrais podem aparecer aos homens. Em Fortaleza, deuses e homens se encontram no coração da cidade, a Praça do Ferreira. O coração de Fortaleza vitaliza a cidade, fazendo circular pessoas, amores, paixões, intrigas e o vento divino que sopra as mulheres como se elas ainda usassem saias vermelhas, plissadas e emolduradas por duas fitas brancas. A Praça do Ferreira, que é o símbolo de Fortaleza, é o logradouro, o ícone da cidade, ela é muito antiga. Ela é do século XIX e teve vários nomes antes de se chamar Praça do Ferreira. Ela se chamou Feira Nova, ela foi também Largo das Trincheiras, ela foi Praça Pedro II e Praça da Municipalidade, antes de homenagear o boticário Antônio Ferreira. Esse lugar era um lugar de um rocio, como chamam os portugueses, que é um lugar onde os cavalos que vêm nessas estradas, e ali eles são, tudo é rearranjado, você alimenta os cavalos, dá água aos cavalos, banha os cavalos, isso era um rocio. Então um uso secundário se comparado com a parte urbanizada lá da região próxima do Forte e da Praça Carolina. Mas em 1825, a chegada de uma pessoa, de um elemento de fora, Antônio Ferreira, um farmacêutico, um boticário, que vindo do Rio de Janeiro, de passagem por Recife, onde demorou, chegou em 1825 e aqui se estabeleceu com uma botica. Numa casa de 3 portas, no local de sua própria residência, onde ele veio a falecer em 1859. E esse homem se transformou numa espécie de médico da cidade. Ele fazia remédio e ele atendia as pessoas a qualquer hora do dia ou da noite. Era chamado às casas de família, nas crises agudas de doenças ou na manutenção da assistência à pequena aldeia que era Fortaleza por aquele tempo. Ele participou intensamente da vida política da província e sempre foi uma pessoa muito ponderada, jamais se deixou levar à diferença de muitos outros por ódios políticos, né? Foi um homem sempre voltado para o perdão, para o entendimento, para a caridade. E então, durante 18 anos, ele foi o equivalente a prefeito da cidade, o intendente. E era um homem de muita visão, terminou por fazer uma reforma urbana respeitável na cidade. Isso permanece assim até a primeira urbanização, se eu não me engano, Jardim Pedro II, eu sempre troco esses nomes. De lá para cá, essa praça teve, se eu não me engano, umas 6 ou 7 versões. Ela foi sempre reformada, né, em vários períodos. Depois desse estabelecimento, desse jardim inicial, dessa pequena urbanização, ela ganha uma urbanização um pouco mais intensa e vai abrigar aqueles 4 famosos cafés da Belle Époque. O canto nordeste tinha o Café Java, que é onde se reunia a padaria espiritual a partir de 1892 a 96, mais ou menos. O canto noroeste ficava o Café do Comércio, que era de 2 andares. No canto sudoeste ficava o Restaurante Iracema, ali em frente hoje é Oswaldo Cruz. E no canto suleste ficava o outro café também de 2 andares, que era o Café Elegante. Em 1920,
era prefeito Godofredo Maciel. E ele achou por bem renovar, fazer uma remodelação na praça. Também nessa época, em 1920, ele derrubou o famoso cajueiro da mentira, ou cajueiro butador, que era uma árvore que ficava do lado da atual Floriano Peixoto. E era chamado cajueiro butador porque essa árvore tinha uma qualidade. Botava frutos o ano inteiro. Esse cajueiro, ele era chamado também o cajueiro da mentira, porque todos os anos, por ocasião do 1º de abril, que é o dia da mentira, havia um concurso de mentirosos, né? Quem é que contaria a maior mentira? A maior potoca, como se chamava. Então os potoqueiros, durante o dia, desfilavam as suas histórias, cada um exagerando mais do que o outro. E no final, havia uma urna e tudo, as pessoas escutavam e votavam, e no final era proclamado o vencedor. E debaixo da árvore. E o vencedor tinha o seu retrato exposto e reinava durante um ano como o maior mentiroso de Fortaleza, né? Nesse tempo a praça vinha da rua Floriano Peixoto a Major Facundo, como ainda hoje é, e de norte a sul vinha da rua Guilherme Rocha até a rua Pedro Borges. Hoje em dia vem lá da Travessa Pará, né? Porque foi derrubado um quarteirão. Então, esse espaço todo era muito grande para fazer um jardim, né? De maneira que ele fez vários jardins pequenos na extensão dessa praça. Em 1933, o Raimundo Girão resolveu derrubar o coreto. Dizia ele por ser desgracioso, muito feio, e derrubou. E construiu bem no centro da praça a Coluna da Hora, que foi inaugurada no dia 31 de dezembro de 1933, à meia-noite, ou seja, já 1º de janeiro de 1934, na passagem do ano. De 37 para cá, nessa época da Praça de Ferreira, me lembro de muita coisa. Tinha na esquina o Café Avenida, vizinho ali o Bazar das Novidades. Depois tinha o Leão do Sul, que ainda hoje existe o Leão do Sul, que tinha o caldo de cana e o pastel. Do outro lado da Praça de Ferreira tinha lá a Rotisserie, que é um prédio famoso. Tinha o Jangadeiro, que era um bar, uma cafeteria, bar muito famoso. Tinha Sapataria Esquisita, depois tinha Farmácia Mota. E lá já pegando na Praça de Ferreira, o Cine Moderno. Depois tinha o Mundico do Pega Pinto, Farmácia Oswaldo Cruz, Farmácia Oswaldo Cruz. Depois tinha o Majestic do cinema. Depois tinha o prédio da Sloper. Tinha o Café Brasil, que era um café muito famoso. Depois tinha a Casa Dumar, que é a Casa Dumar, que foi do João Dumar, que foi o fundador da Ceará Rádio Clube, Casa Dumar. A Coluna da Hora ficou lá de 1934 até a década de 60, de maneira que marcou. A Praça do Ferreira era marcada pela Coluna da Hora. Eu estava na Praça do Ferreira, sentado no banco, de noite, quando começaram a derrubar a Coluna da Hora. Né? Inclusive, eu fui pedir o operário lá um pedaço do mostrador, que é de uma louça importada, uma louça muito de uma polegada mais ou menos de espessura. E esse pedacinho da Praça de Ferreira, esse pedacinho do mostrador, do relógio, da famosa Coluna da Hora, está na minha casa, emoldurado, né? Em veludo e com uma moldura muito bonita. Que isso até fomentou um caso interessante. Um determinado jornalista, por causa de um entrevero no Teatro Zé de Alencar, quando eu era diretor, que ele queria entrar com garrafa, com refrigerante, e a gente não permitiu, e ele zangou-se, e mandou a imprensa na minha casa, no outro dia, porque ele pensou mal, pensou que eu tinha
surrupiado, me apropriado do relógio da Praça do Ferreira, porque eu sempre comentava que tinha esse pedacinho lá em casa. E chegou uma jornalista e pediu para me entrevistar lá em casa, queria ver o relógio da praça, e eu, muito Valdemar Garcia, o Valdemar nos ensinou a ser bastante ingênuo, né, aparentemente besta, né, para as pessoas que estavam com um tipo de comportamento inadequado. Então, pois não, pode subir. Aí a moça subiu. Disse, que deu o negócio do relógio da Praça de Ferreira? Eu digo, está aqui na parede. Ela disse, é um pedaço do mostrador, o senhor não tem um relógio, não está com o senhor? Eu vou descer ali, vou buscar o fotógrafo que já veio. Até hoje ela não voltou. Então, essa praça do Raimundo Girão vai ser transformada em 68, se eu não me engano, na época da gestão do prefeito Zé Walter, de novo por uma demanda de soluções de tráfego. Nessa época da Praça da Coluna da Hora, ela era ocupada por ônibus que ali estacionavam, também postos de carro de aluguel, naquela época se chamava, que eram os táxis, né? Normalmente eles ficavam parados no posto, tinha um telefone, as pessoas ligavam e esse táxi ia buscar a pessoa no endereço que a pessoa dava, etc. Então, esses táxis ficavam estacionados em 2 ou 3 postos ali naquela praça. Já em 1913, aconteceu o surgimento de um gesto obsceno que nasceu aqui na Praça do Ferreira e que hoje é conhecido no mundo inteiro. É a chamada vaia do dedo. Os opositores de Franco Rebelo, alguns deles antigos correligionários, que tinham feito parte do arco de oposição contra o Accioli, depois, não se achando satisfeitos no novo governo, nas suas reivindicações, algumas delas absurdas, de secretarias e tudo mais, eles terminaram fundando o Partido dos Marretas, e se aliando aos antigos adversários, os accionistas, né? E a população de Fortaleza, sobretudo o Padre Emílio, ficou muito revoltada com essa atitude, achando que por causa de interesses contrariados, eles estavam contra o governador, né? Então, resolveu o Emílio, todas as tardes, ele fazia uma distribuição gratuita do pão da tarde para o que se chamavam de cabroeira. O que era cabroeira, que eles chamavam? Era a população de desempregados, os que ficavam ociosos na praça, né? E então ele mandava que vaiassem os marretas. E quando passava um elemento do Partido Marreta, aqui eles vaiavam, achincalhavam, apupavam. Mas achou o Emílio que estava gastando inutilmente o seu pão e não estava surtindo efeito, porque passavam os políticos aqui, vaiados e tudo mais, mas não ligavam. Então ele sugeriu que os marretas fossem agarrados, sujigados, colocados num banco da praça e publicamente humilhados, com um toque retal, público, apesar de não ser preciso serem despidos. Isso, o gesto, a provocação e o insulto ocorria com a pessoa vestida, mas todo mundo via que a vítima estava ali sendo humilhada, publicamente humilhada. Esse gesto, a vaia do dedo, que depois não foi preciso mais ser executado, simplesmente ele era... a simples mímica já significava o desejo de praticar a humilhação. Então correu o mundo e hoje é um gesto conhecido no mundo inteiro como a suprema humilhação, da desmoralização absoluta, e que surgiu no Ceará em 1913, na Praça do Ferreira. Nós estávamos juntos quando aconteceu. O marido sentiu-se agredido e ofendido porque a mulher, por cima do ombro do marido, estava namorando, flertando com o outro. E, naquele tempo era um hábito muito grande de se andar de bengala. E nisto, quando ia bater a primeira badalada
ele largou a bengala, vamos dizer, nas costas da mulher, e a mulher com ele embaixo. Aí a vaia foi em toda a Praça do Ferreira. O sujeito que estava lá nos cantos mais diversos, não sabia o que era, mas deu a vaia. E a vaia foi estrondosa. Ele saiu correndo. Aí deu a primeira badalada assim. Então tornou-se característico, o povo pensando que a vaia era por causa da passagem do ano. Ficou sendo, mas houve esse incidente no ano anterior. E tornou-se por muito tempo até a demolição da Coluna da Hora. Uma edição do jornal O Povo é datada de 30 de janeiro de 1942, onde a reportagem da Vaia ao Sol, ela estava ali presente, ela tinha sido publicada. E essa vaia, segundo a reportagem, né, escrita num tom bastante empolado, essa reportagem dizia que o tempo estava bonito para chover, as pessoas ansiavam pela chuva e o sol apareceu, e quando ele apareceu, ele desencadeou uma grande vaia. Entre outras molecagens, eu assisti a principal, que muita gente pensa que é brincadeira, mas eu posso jurar que é verdade, que eu estava na Praça do Ferreira nesse dia, e eu vi a famosa, o dia que vai a Vaia do Sol, né? Essa história aconteceu o seguinte, porque aqui é muito difícil, né? Choveu o dia todo, entrou à noite, choveu a noite toda. No outro dia amanheceu chovendo de novo. Aí quando foi meio-dia para 1 hora da tarde, o sol apareceu. Quando o sol apareceu, um gaiato deu uma vaia, e a vaia se estendeu por toda a Praça do Ferreira, da Praça do Ferreira, a Praça de Alencar, este povo vaiando esse sol. Eu até o dia de hoje eu nunca entendi, não, mas que foi gozado, foi. E a gente conta isso lá fora, o pessoal pensa que é brincadeira, mas foi verdade. O bonde de burro, o carro, era guiado por uma parelha. E um desses elementos dessa parelha era uma burra, que apelidaram de tabacuda. Certa ocasião ela emperrou. Havia no bonde algumas senhoras. O boleeiro, que era o guiador do carro, disse, olha, só há um meio dessa burra desempacar. É chamá-la pelo nome. O nome é um pouco feio, eu pediria licença, senhora. Não, pode chamar. Tabacuda! Aí ela se movimentou. O comércio naquela época fechava às 11 horas e reabria às 13 horas, era a hora do almoço. E a hora que nós chegamos, era exatamente, os bondes ficavam parados para levar os comerciários e outros da população para suas casas. Mas os bondes ficaram parados. E o povo que estava no bonde começou a descer para assistir essa passeata. E foi aglomerando.